6. Que o verdadeiro inimigo se apresente. Jó, capítulo 18 ao capítulo 19. A morte é uma grande aventura que faz as aterrissagens na Lua e as viagens espaciais parecerem insignificantes. Joseph Bailey. Bildade começou seu discurso com as mesmas palavras do primeiro. Até quando? Jó capítulo 18, 2, Jó 8, 2. E Jó disse a mesma coisa ao responder. Jó capítulo 19, versículo 2. Os amigos estavam ficando impacientes uns com os outros, pois sua conversa parecia não estar indo a lugar nenhum. George Bernard Shaw comparou as conversas, de um modo geral, com um fonógrafo com meia dúzia de discos. Logo se fica enjoado de todos eles. Bildade culpou Jó por esse impasse e o admoestou. Considera bem e, então, falaremos. Jó 18, 2. Em momento algum ocorreu a Bildade que talvez fossem os três amigos que estivessem repetindo suas declarações. Primeiro, Deus é justo. Segundo, Deus castiga os perversos e abençoa o justo. Terceiro, uma vez que Jó está sofrendo, então deve ser perverso. Quarto, se ele se arrepender de seus pecados, Deus voltará a abençoá-lo. Estavam andando em círculos. Bildade afirmou que Jó não estava sendo sensato nem respeitoso. Tratava os amigos como animais irracionais e não como homens sábios que era. Versículo 3. Além disso, estava sendo irritável e mostrando ira em lugar de humildade. Versículo 4. Será que Deus deve rearranjar o mundo inteiro só para você? Perguntou Bildade. Deve devastar a terra com guerras, ou mesmo enviar um terremoto só por sua causa? Elifaz não era o único que sabia usar o sarcasmo. Porém, Bildade planejava empregar uma arma ainda mais poderosa que o sarcasmo. Sua arma era o medo. Se os três amigos não estavam conseguindo arrazoar com Jó, nem fazê-lo se envergonhar e se arrepender, então talvez conseguisse intimidá-lo com a descrição do que acontece quando os perversos morrem. Antes de estudarmos o discurso assustador de Bildade, devemos observar que o medo é uma emoção normal do ser humano e que não há nada de errado com esse sentimento. Usamos o medo de doenças, ferimentos ou morte para ensinar as crianças a lavar as mãos, ficar longe de linhas de alta tensão e olhar com cuidado antes de atravessar a rua. O medo de perder dinheiro serve de motivação para as pessoas comprarem seguros e o medo da morte as leva a fazer check-ups médicos todos os anos. O medo da morte e do julgamento subsequente é uma motivação legítima para crer em Jesus Cristo e ser salvo. Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. A mensagem de Cristo trata da graça e do amor, mas também de uma mensagem severa de julgamento. Paulo escreve: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero também a vossa consciência, que também a vossa consciência nos reconheça. 2 Coríntios 5:11. Quando Jonathan Edwards pregou seu sermão sobre os pecadores nas mãos de um Deus irado, não transgrediu qualquer princípio psicológico ou bíblico. As emoções dos incrédulos devem ser tocadas antes de sua mente poder ser instruída e de sua vontade ser desafiada. Porém, Bildade cometeu dois erros em seu discurso sobre os horrores da morte. Em primeiro lugar, ele o dirigiu à pessoa errada, pois seu amigo sofredor já era um homem temente a Deus.
Jó capítulo 1, versículo 1 e versículo 8. Em segundo lugar, pregou com a motivação errada, pois não havia amor algum em seu coração. O Dr. R. W. Daly, um pregador inglês, perguntou certa vez ao evangelista Dwight Lyman Moody se ele usava o elemento terror em suas pregações. Moody respondeu que, em cada uma de suas campanhas evangelísticas, pregava um sermão sobre o céu e outro sobre o inferno, mas disse que o homem deve ter um coração muito sensível ao falar sobre a condenação dos perdidos. Bildad não tinha esse coração sensível. Os horrores da morte, Jó 18, versículos 5 ao 21. Em seu discurso, Bildad apresentou 4 descrições vívidas da morte dos perversos. Uma luz que é apagada, versículos 5 e 6. A luz é associada à vida, assim como as trevas são associadas à morte. Uma vez que Deus é o autor da vida, somente Ele pode acender nossa lâmpada, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. E nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, versículo 25 ao 28. Essa descrição refere-se a uma lamparina pendurada em uma tenda e a um fogo queimando num fogareiro. De repente, a lamparina se apaga. A última faísca do fogo desaparece e a tenda fica completamente escura. Provérbios 13, 9, Provérbios 24, 20. Assim como a chama da lamparina ou as faíscas do carvão, a vida é preciosa, porém delicada. Até mesmo a brisa pode apagá-la. Apenas há um passo entre mim e a morte. 1 Samuel 23. William Randolph Hearst, magnata norte-americano dos jornais, não permitia jamais que alguém mencionasse sua morte em sua presença. No entanto, no dia 14 de agosto de 1951, a chama de sua vida se apagou e ele morreu. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27. E Deus pode apagar essa lâmpada quando lhe apraz. Um viajante preso numa armadilha, versículo 7 ao 10. Assustado, o ser humano sai de sua tenda e se põe a caminhar pela estrada em busca de um lugar seguro. Porém, a estrada acaba sendo o lugar mais perigoso de todos, pois está repleta de armadilhas. Bildad usa 6 palavras diferentes para descrever os perigos que as pessoas enfrentam em sua tentativa de fugir da morte. Primeiro, uma rede estendida no caminho para apanhá-lo, a boca de um fosso, ramos que cobrem uma cova profunda, uma armadilha, um laço com um nó, um laço com um nó corrediço que se aperta quando é tocado, prendendo o viajante pelo calcanhar. Um laço, uma cilada no caminho, uma corda escondida na terra, outra armadilha, um dispositivo usado para capturar presas. Esses dispositivos eram usados para pegar pássaros e outros animais, e não pessoas. Mas a pessoa perversa é como um animal, pois deixou Deus fora de sua vida. Por mais que tente usar de vários artifícios, o viajante não tem como escapar das armadilhas. E quanto mais ele tenta, mais fraco vai ficando. Jó, capítulo 18, versículo 7. Está cercado pela escuridão e pelo perigo, e não tem mais esperanças. Um criminoso perseguido, versículo 11 ao 15. A morte é o rei dos terrores, versículo 14. Decidida a capturar o culpado, onde quer que ele esteja. Se o criminoso fugitivo correr pelo caminho e escapar das armadilhas, então a morte enviará ajudantes para persegui-lo. O terror o assalta, a calamidade consome. Aos poucos suas forças e a tragédia espera pela sua queda. Versículo 11 e 12.
O criminoso assustado vai sucumbindo, mas ainda tenta prosseguir. Se voltar à tenda para se esconder, seus perseguidores o encontrarão, prenderão, arrastarão para fora e levarão ao rei dos terrores. Removem tudo da tenda e a queimam, espalhando enxofre sobre as cinzas. O fim desse homem é fogo e enxofre. Uma árvore desarraigada, versículo 16 ao 21. Por vezes a morte não é tão dramática e súbita quanto a captura de um criminoso. Também pode ser gradual, como a morte de uma árvore. As raízes secam, os ramos começam a murchar e os galhos mortos são podados um a um. Logo, a árvore morta, logo a árvore está morta por inteiro e é derrubada pelo homem. A morte da árvore ilustra a extinção de uma família, de uma árvore genealógica. Não apenas um indivíduo perverso é cortado, como também todos os ramos são podados, não deixando descendente algum para dar continuidade ao seu nome. Lembre-se de que todos os filhos de Jó haviam morrido no vendaval. No Oriente, a extinção de uma família era considerada uma grande tragédia. Jó havia usado uma árvore como ilustração de esperança e ressurreição, Jó 14, versículo 7 ao 11. Mas Bildade discordou dele. De acordo com Bildade, uma vez que a árvore é derrubada pelo ser humano, esse é seu fim. Não há esperança alguma para o perverso. Apesar de Bildade estar dirigindo ao homem errado pelos motivos, estar falando com o homem errado pelos motivos errados, aquilo que disse sobre a morte deve ser levado a sério. A morte é um inimigo temido por todos os que não estão preparados para enfrentá-la. 1 Coríntios 15, 26. E a única forma de se preparar é crer em Jesus Cristo. João 5, 24. Para o cristão, morrer significa ir para o lar e estar junto do Pai no céu. João 14, versículo 1 ao 6. Adormecer na terra e despertar no céu. Atos 7, 60. Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 23. Entrar no descanso. Apocalipse 14, 13. E numa luz mais fulgurante. Provérbios 4, 18. Nenhum dos retratos apresentados por Bildade aplica-se àqueles que são salvos em Cristo. 2. As tribulações da vida. Jó 19, versículo 1 ao 29. Quando Bildade terminou de descrever os horrores da morte, Jó respondeu, descrevendo as tribulações da vida, de sua própria vida. Não preciso morrer para passar por provações, disse a seus amigos. Estou passando por elas nesse exato momento e vocês parecem não se importar. Insultos, versículo 1 ao 4. Nossas palavras podem ferir ou curar os outros. Com elas, podemos tornar os fardos mais pesados ou ajudar os outros a carregá-lo com coragem. Os amigos de Jó o oprimiram com suas palavras, fazendo-o sentir-se imprestável e desamparado diante de seu sofrimento. Como é importante sermos sensíveis às necessidades e lutas dos outros. Até mesmo quando precisam ser repreendidos, devemos admoestá-los com amor. Nossas palavras devem animá-los, não enfraquecê-los. Mesmo que eu tenha pecado, disse Jó, em Jó 19, 4. Essa transgressão é minha, não sua. Deixe-me em paz, pois esse é um assunto entre mim e Deus. O termo empregado por Jó, errar, significa cometer um pecado involuntário. Jó defendeu sua integridade e afirmando que não havia cometido pecado algum que o fizesse merecer toda a aflição pela qual estava passando. Ilustrações. Versículos 5 ao 12. Bildade havia apresentado 4 descrições assustadoras dos horrores da morte, de modo que Jó as refutou com 7 retratos vívidos das tribulações de sua vida. Aqui está aquilo que estava experimentando naquele instante. Sentia-se como um animal preso numa rede, versículo 6.
Jó havia se capturado pela rede de Deus, não por causa de seus pecados, mas porque Deus havia preparado essa armadilha para ele. Bildad descreveu 6 tipos diferentes de armadilhas que pegariam um criminoso fugitivo. Jó 18, do versículo 7 ao 10. Mas Jó não se inclui nessa descrição. Ele não estava fugindo de Deus, nem era culpado de pecado algum. Deus o havia pego, de repente, por motivos que Jó não era capaz de compreender. Jó também se sentia como um réu num tribunal. Jó 19, versículo 7. Deus o havia injustiçado ao capturá-lo e levá-lo a julgamento. O que ele havia feito? Porque não lhe diziam quais eram as acusações? Porque não lhe era permitido? Porque não lhe era permitido se defender? Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Versículo 7. Ao longo de todo o livro, Jó clama por justiça e suplica por um advogado para defendê-lo diante de Deus. O que ele não sabe é que ele é o advogado defendendo Deus. Foram a fé e a paciência submissa de Jó que provaram a falsidade de Satanás e glorificaram a Deus. Foram a fé e a paciência submissa de Jó que provaram a falsidade de Satanás e glorificaram a Deus. Jó se via como um viajante cercado, versículo 8. A queixa de Satanás era de que Deus havia cercado Jó e sua família de cuidados, a fim de protegê-los das tribulações. Jó capítulo 1, versículo 9 ao 12. Aqui, Jó queixa-se de que Deus bloqueou o seu caminho e que é impossível seguir viagem. Jó não conseguia entender porque Deus havia feito as trevas descerem sobre suas veredas. Por vezes, Deus permite que seus filhos atravessem as trevas e acabem numa rua sem saída. Quando isso acontecer, espere que o Senhor, a seu tempo, faça a luz voltar a brilhar. Não tente criar a própria luz, nem tomá-la emprestada de outros. Siga o conselho sábio de Isaías. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Isaías capítulo 50, versículo 10. Como o Dr. Bob Jones costumava dizer, quando estiver em trevas, nunca duvide daquilo que Deus lhe ensinou na luz. Na verdade, aquilo que Deus nos ensinou na luz se tornará ainda mais significativo quando estivermos em trevas. A bênção inexprimível dos tesouros das trevas, escreveu Oswald Chambers. Não são os dias ensolarados, os dias do esplendor, da liberdade e da luz que deixam sua marca permanente, indelével em nossa alma, mas sim aquelas noites do Espírito, nas quais há a sombra da mão de Deus, ocultos na fenda escura de alguma rocha, numa terra cansada. O Senhor permite que os esplendores que o cercam passem diante de nosso olhar. O sofrimento de Jó o fez sentir-se um rei destronado. Jó 19, 9. Antes que lhe sobreviessem as calamidades, Jó havia sido o homem mais respeitado de Uz e o maior de todos do Oriente. Jó capítulo 1, versículo 3, Jó 29, do versículo 1 ao 25. Mas agora, toda essa honra e autoridade desapareceram. Deus retirou-lhe seus mantos e sua coroa real e, ao invés de ser o mais eminente, era o mais desprezível. Que humilhação! Sua quinta ilustração é de
uma construção destruída. Jó 19:10. É possível que se trate de uma muralha ou de um edifício que as tropas de Deus derrubaram e deixaram em ruínas. Talvez Jó estivesse fazendo uma retrospectiva de seus negócios, ou de seu lar, ou talvez estivesse olhando para seu corpo emaciado. De qualquer modo, aquilo que antes havia sido forte e útil tornara-se imprestável. Bildade falara de uma tenda sendo destruída, Jó 18:15, e Jó sabia o que isso significava. Na sexta ilustração, Jó tomou emprestado a imagem de uma árvore desarraigada, Jó 19:10, Jó 18:16. Ele havia usado a árvore como um retrato de esperança, Jó 14:7, mas passou a vê-la como um símbolo de esperança perdida. Em Jó capítulo 14, ele estava se referindo a uma árvore cortada, enquanto, nesse caso, a árvore foi desarraigada. Uma árvore não pode viver sem suas raízes. A última ilustração apresentada por Jó é uma cidade sitiada, Jó 19, versículo 11 e 12. Deus havia declarado guerra contra ele, Jó 13:24. Eu estava tratando-o como inimigo. Suas tropas o atacaram e, então, assentaram ao redor dele para um longo e difícil cerco. Imagine um exército enorme construindo uma rampa só para atacar uma tenda. Mais uma vez, Jó não consegue entender por que Deus mandou tanto sofrimento. Por que usar uma bomba atômica só para destruir uma tenda? Isolamento, versículo 13 ao 22. Jó prosseguiu explicando como seu sofrimento afetava seus relacionamentos com as pessoas. Devemos admitir que uma dor extrema e prolongada isola o sofredor das pessoas e circunstâncias. Uma dor extrema e prolongada isola o sofredor das pessoas e circunstâncias a seu redor. Quem sente dor pode ter a tendência de isolar-se e dar a impressão de que os outros não entendem o que estão passando. Jó sentia-se alienado da família, dos amigos e até mesmo de seus servos. No entanto, essa alienação ia além de sua dor. Estava falido e enfermo, vivendo no depósito de lixo da cidade, e ninguém queria ser identificado com ele. Além disso, as pessoas estavam convencidas de que ele era um pecador sofredor, um pecador sofrendo o julgamento de Deus, de modo que não desejavam ter amizade com ele. Sua aparência era repulsiva e todos evitavam olhar para ele. Era tratado como um leproso, um pária indesejado pela família e pelos amigos. Uma evidência da compaixão de Cristo é sua identificação com os marginalizados da sociedade. Comeu com publicanos e pecadores, Mateus 9, 9 e 13. Tocou os leprosos, Mateus 8, do versículo 1 ao 4. Aceitou presentes de prostitutas, Lucas 7, do 36 ao 50. E até morreu entre dois criminosos, Mateus 23, do versículo 32 ao 33. Jesus sabia o que era ser desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, Isaías 53, 3. Como é importante que nós, seus discípulos, tenhamos esse mesmo tipo de compaixão. É fácil nos identificarmos com pessoas que conhecemos e de quem gostamos quando passam por provações, mas nossa tendência é ignorar os desamparados, os pobres e desvalidos em seu sofrimento. A declaração de Jó em Jó 19:20. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. É, por vezes, interpretada equivocadamente como salvar-se por um triz, com a pele dos seus dentes, mas os intérpretes não apresentam um consenso quanto a seu significado. Alguns sugerem que Jó quer dizer: sou um caso tão perdido que só me restam minhas gengivas. Outros acreditam que significa: estou tão perto da morte
quanto à espessura da pele dos dentes, caso esta existisse. Ou ainda, meu corpo está tão emaciado que só resta a pele de meus dentes. É evidente que estava exagerando. Qualquer que fosse a intenção de Jó, essa imagem mostra claramente que era um milagre ele ainda estar vivo. Jó encerrou essa parte de sua defesa suplicando aos seus amigos por piedade. Versículo 21, 22, Jó 6,14. Deus estava contra ele, sua família e amigos o haviam desertado. E tudo o que lhe restava eram esses 3 amigos íntimos que agora o perseguiam como animais selvagens atrás de sua presa. Não podiam parar e tentar ajudá-lo, porque tinham um coração tão empedernido. Insight, versículo 23 ao 29. Porque Jó desejava que suas palavras fossem permanentemente registradas. Ele acreditava que morreria antes de Deus justificá-lo e queria que as pessoas se lembrassem como ele havia sofrido e o que dissera. Bildade o advertiu: a sua memória de um homem perverso desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. E Jó queria que houvesse um registro dele. Jó 18, 17. Então, Jó fez outra declaração de fé que marca várias de suas expressões de tristeza e de dor nesse livro. É sugestivo que Jó ia das profundezas do desespero às maiores alturas da fé e, depois, voltava para as profundezas. Muitas vezes é exatamente isso o que acontece com aqueles que estão passando por sofrimento intenso. O céu fica escuro e tempestuoso. Um raio de luz brilha de repente através das nuvens e, depois, a tempestade volta. Apesar do que dizem alguns pregadores, poucas pessoas conseguem manter, em todo o tempo, um nível elevado de fé e de coragem. Em meio à dor e à tribulação, John Henry Jowett, conhecido como o maior pregador do mundo de língua inglesa, escreveu certa vez a um amigo: gostaria que não pensasse que sou tão santo. Ao que parece, você imagina que não tenho altos e baixos, mas apenas um nível constante e elevado de espiritualidade, repleto de alegria e serenidade, imperturbável. Que nada. Muitas vezes sinto-me totalmente imprestável e tudo parece sombrio. John Henry Jowett, Arthur Porret, página 290. Em Jó 19, versículo 25 ao 27, Jó expressou a certeza de que, mesmo que morresse, ainda teria um Redentor, que um dia julgaria sobre a terra. Declarou ainda que ele próprio esperava voltar a viver e ver esse Redentor. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Versículo 26. Trata-se de uma declaração de fé na ressurreição do corpo humano. O termo hebraico traduzido por Redentor no versículo 25 se refere ao parente resgatador, o parente próximo capaz de vingar o sangue de seu irmão. Deuteronômio 19, do versículo 6 ao 12. De reivindicar e recuperar propriedades de seu irmão. Levítico 25, 23 e 24. Levíticos 25, do versículo 39 ao 55. E de libertá-lo da servidão. Levíticos 25, 25. O parente resgatador também poderia comparecer a um tribunal a fim de pleitear em favor de um parente injustiçado. Provérbios 23, 10 e versículo 11. No livro de Ruth, Boaz é o parente resgatador qualificado e disposto a redimir Ruth e lhe dar uma nova vida numa nova terra. Numa ocasião anterior, Jó havia falado de sua necessidade de um árbitro. Jó 9, 33, 34. E de um advogado no céu. Jó 16, 19. Agora vai ainda mais longe.
um dia seria justificado por seu Redentor. E Jó estaria presente para testemunhar esse fato. Quando pensamos em como a revelação de Deus sobre a vida depois da morte era escasso no tempo de Jó, essas palavras transformam-se numa confissão extraordinária de fé. Ao considerar, também, o desânimo dos amigos de Jó e seu próprio sofrimento intenso, o testemunho de Jó torna-se ainda mais maravilhoso. É evidente que Jesus Cristo é esse parente resgatador. Ele assumiu uma natureza humana para que pudesse revelar Deus à humanidade. Passar por tudo o que passamos e, por fim, voltar ao céu e nos representar diante do Pai. Ele quer e pode salvar. Um dia julgará sobre a terra e justificará seu povo. Jó encerrou seu discurso com advertência a seus 3 amigos críticos. Jó 19, no versículo 28 e versículo 29. Eles também se veriam diante do trono de julgamento de Deus, de modo que era melhor estarem preparados. Acusaram Jó de ser um pecador, mas acaso eles próprios também não eram pecadores? Haviam dito que Deus o estava julgando por seus pecados, mas acaso o Senhor também não os julgaria? Um dia, teriam de prestar contas a Deus sobre a forma como se dirigiram a Jó, de modo que deveriam ter cuidado. As palavras de Jó nos lembram o conselho de Paulo em Romanos 14, do versículo 10 ao 13, e as palavras de Jesus em Mateus 7, do versículo 1 ao 5. Abraham Lincoln disse certa vez: só tem direito de criticar quem tem um coração disposto a ajudar. Esse é seu caso?